Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus Cristo hoje tem uma palavra dura para os fariseus, para os doutores da lei, diante do endurecimento do coração deles. Jesus diz esta palavra que livre-nos Deus de um dia a ouvirmos: vós morrereis nos vossos pecados. Por que Jesus está dizendo isso? Lembra que nós já desde a semana passada, nós estamos observando que existe um complô, um desejo que vai crescendo cada vez mais no coração dos fariseus, dos doutores da lei, dos saduceus, de matar Jesus. Eles decidiram matar Jesus. E Jesus, de todos os modos, por meio das suas palavras, por meio dos milagres, lembra? As minhas obras dão testemunho de mim, e eles não acreditaram. João Batista dá testemunho de mim, e eles não acreditaram. As Escrituras dão testemunho de mim, e eles não acreditaram. O Pai dá testemunho de mim, e eles não acreditaram. Quer dizer, existe aquele endurecimento no coração deles, que eles não querem se converter. Mas aqui, meus santos, é importante que nós tenhamos em mente, não é que eles sabiam, que eles tinham uma total e completa clareza de que eles não queriam se converter, mas pouco a pouco a dureza foi se implantando nos seus corações, de modo que existia uma má vontade, sem dúvida percebida. Mas o que eu quero dizer com isso é que essas realidades espirituais, elas não são tão claras como nós gostaríamos de perceber. Isto é, um coração que se endurece, ele se endurece paulatinamente, gradativamente. Não é que de um dia para um outro ele se torna duro e fechado. Então, essa realidade que aconteceu com os fariseus, devemos nós ter cuidado para que não aconteça conosco também, para que esse fechamento à verdade, esta má vontade para com Deus, esse fechamento de coração, que é um pecado contra o Espírito Santo, não aconteça conosco também. Então é uma realidade que deve fazer parte da nossa oração, de todos os dias pedirmos a Deus: meu Deus, que eu não me torne insensível à Tua palavra. Meu Deus, que eu não me endureça de tal maneira que eu sequer me arrependa, que eu sequer não me arrependa dos meus pecados. Livra-me, Deus, deste pecado que me fecha a salvação e que fechou a muitos fariseus, saduceus e doutores da lei, de modo que Jesus diz: eu parto, mas vós morrereis nos vossos pecados. Ele diz isso 2 vezes, mais à frente, novamente ele diz: disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque não acreditais que eu sou. Esta é, digamos, a conclusão, depois de uma sequência de tentativa de nosso Senhor em converter os fariseus, os saduceus e os doutores da lei. Aqueles que deveriam acolhê-lo, afinal de contas, são os chefes religiosos do seu povo, do povo ao qual Jesus pertencia. Pois bem, então, num dado momento eles perguntam: mas quem és tu então? Estou diante de uma palavra tão dura: vós morrereis nos vossos pecados. Aquilo de alguma maneira os espanta, e eles perguntam: mas quem és tu então? E Jesus responde, depois de algumas palavras, aqui no versículo 28. Estamos em João, capítulo 8, agora no versículo 28. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo,
Jesus aqui se referia à cruz. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. A cruz é o último chamado de Cristo, o último chamado à conversão, para que eles, olhando Jesus crucificado, eles então se deixem tocar pela misericórdia de Deus e se convertam. A cruz é a última resposta, a resposta mais completa àquela pergunta: quem és tu? A partir então, meus santos, desta afirmação de nosso Senhor, que na cruz nós encontramos a última resposta, o último e principal chamado para a nossa conversão, lancemos o olhar sobre a primeira leitura de hoje, que fala enigmaticamente dessa realidade, isto é, de olhar para a cruz e deixar-se converter, de olhar para a cruz e ser tocado pelo amor de Deus. Nós cobrimos os crucifixos nas igrejas, mas isso não significa que você, na sua casa, não possa, no momento da sua oração, contemplar um crucifixo. E não significa que você não possa contemplá-lo interiormente no seu coração. E não significa que você não possa contemplá-lo pela leitura contemplativa da paixão de nosso Senhor nos evangelhos. De você pegar os textos evangélicos que falam da paixão de nosso Senhor e você meditar, pedindo a Deus a graça de, ao contemplá-lo crucificado, seja na imagem material, seja na imagem literária, por meio da contemplação da palavra, que aquela realidade toque o seu coração e quebre até o seu coração de pedra, se em pedra ele tivesse se transformado. Que você se deixe tocar. Senão, meus santos, nós estamos há 40 dias, há quase 40 dias, nos preparando para a paixão e ressurreição de nosso Senhor. Chegará a sexta-feira santa, nós contemplaremos Jesus Cristo crucificado e o nosso coração voltará para casa da mesma maneira. O sacerdote entrará na igreja com a imagem de Cristo crucificado, com um crucifixo, dizendo em voz alta: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Nós, porque todo mundo responde: vinde e adoremos, nós iremos isso responder, dobraremos os nossos joelhos, mas com o coração longe desta realidade. Nós iremos entrar na fila, nós iremos beijar o crucifixo, porque todo mundo está beijando, mas aquela é uma realidade externa, aquela é uma realidade que não lhe toca a alma e não lhe toca o coração. Então Jesus chama os fariseus hoje a, contemplando elevado, quando o Filho do Homem for elevado, então contemplando o elevado, para que eles se deixem converter, para que o coração deles se mude. E foi a mesma realidade que enigmaticamente a que foram chamados os judeus na primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Números, no capítulo 21. Vale a pena depois em casa meditar. Capítulo 21 do livro dos Números, do versículo 1 até o versículo 9. O contexto é o seguinte: o povo de Deus se revoltou contra Deus, perdeu a paciência com Deus. Isto é, como Deus, meus santos, como Deus não entra nos nossos jogos, Deus é Deus e Ele não se submete a nós. Deus é Deus e Ele não dá a ninguém o seu senhorio. E por mais birra que façamos, nós não dobraremos Deus à nossa vontade. Não porque Deus seja duro na sua vontade, mas porque dobrar-se a nossa vontade seria não nos amar. Então Deus, como tem o propósito de nos salvar, de fazer o bem a nós, de nos amar de verdade, Ele nos amará e nos fará o bem, mesmo que nós birrentamente peçamos o contrário.
Que às vezes nós pedimos coisas a Deus, pensando que é para o nosso bem, quando é para o nosso mal. Às vezes nós ficamos com raiva de Deus, porque Ele não nos dá algo, porque Ele nos ama, mas nós interpretamos isso o quê? Como falta de amor. E aí nós nos revoltamos, nós pisamos no chão, nós deitamos e rolamos, nós choramos como uma criança birrenta. E isso, meus santos, essa imagem, ela é tão frequente na vida espiritual. Você não precisa chorar, não precisa cair no chão e rolar, mas a sua alma se revolta e olha meio que enviesado para Deus. Por quê? Porque Ele não é como você gostaria que Ele fosse. E é verdade, meus santos, enquanto não formos convertidos, Deus não será como nós gostaríamos que Ele fosse. Só quando nós nos convertermos e nos convertermos de verdade, nós o amaremos e o amaremos como Ele é. Enquanto isso não acontecer, e às vezes demora um pouco, nós teremos que aceitá-lo e aprender a amá-lo como Ele se manifesta a cada um de nós. Pois bem, então o povo de Deus se revolta. Se revolta porque já caminhava há muito tempo naquele deserto e não tinha entrado ainda na terra prometida. E não tinha entrado por causa do pecado deles. Mas é assim, a gente esquece, né? A nossa culpa a gente esquece. A gente só se lembra que Deus não nos deu, que Deus não fez, que Deus não correspondeu. A gente não lembra do nosso pecado que nos faz culpados e merecedores de, muitas vezes, até de coisas mais, de castigos ou de reprimendas, de correções mais severas. Mas Deus vai nos corrigindo também de acordo com a nossa capacidade de aprender. Então o povo de Deus com raiva, porque caminhou muito tempo. O povo de Deus com raiva, porque a água não era abundante. Não obstante Deus tivesse providenciado água saindo da rocha, para que eles não morressem de sede. Mas afinal de contas, a água não era abundante, como eles gostariam que ela fosse. O povo de Deus reclama do maná. Maná que Deus deu para que eles não morressem de fome. Mas já estamos com nojo desse alimento miserável. Essa é a palavra. Essa é a palavra que eles disseram a Deus. Já estamos com nojo. Números capítulo 21, versículo 5. Por que nos fizeste sair do Egito? Era para morrer? Isto é, se era para morrer, imagine que falta de respeito de dizer isso a Deus. Se era para morrer, era melhor morrer no Egito. Lá a gente tinha as panelas cheias de carne e as cebolas deliciosas. As cebolas do Egito deveriam ser gostosas, né? Porque eles falam várias vezes dessas cebolas. Lá nós tínhamos carne e tínhamos cebola. Aqui, para morrer nesse deserto miserável, se era para morrer, que ficássemos lá. Isto é, quando a ingratidão, meus santos, se finca no nosso coração, as palavras são tão rudes, são tão sem conexão com a realidade, porque eles viram o quanto Deus demonstrou o seu cuidado e a sua providência, como nós também, se tirarmos um tempinho para fazer uma oração, para nos encontrarmos com Deus, 15 minutinhos para os iniciantes, você vai ver o quanto Deus tem cuidado de você, e você não vai cair na tentação de maldizer a Deus e de ficar lamentando e reclamando, porque isto e aquilo que não lhe agradam, lhe acontece. Pois bem, o povo então reclamava de Deus. Por que nos fizeste sair do Egito? Para morrermos no deserto? Não há pão, falta água. Mentira! Como não há pão e falta água? Eles tinham o maná, e eles tinham a água que brotava da rocha. É verdade, a água não era abundante, não era uma cachoeira, mas era a água necessária para que eles vivessem, porque senão não estariam vivos, que ninguém consegue sobreviver sem água. Então eles tinham água, mas não tinham tanto quanto eles queriam, e não tinham talvez daquele modo que eles gostariam. Meu santo, minha santa, a vida provavelmente não será como nós gostaríamos que ela fosse.
Aqui na terra, a vida não será como nós esperamos. Geralmente será aquém. Na vida eterna, não será como esperamos, será além. Porque, como diz a palavra, fizestes muito mais que prometestes. Então, uma coisa é certa, a vida nunca será como nós esperamos e gostaríamos que ela fosse. Mas nunca será por falta de amor de Deus, mas aqui neste mundo, por necessidade, para que nós aprendamos a amá-lo. E no céu, por generosidade, para que nós aprendamos a perfeitamente louvá-lo. Pois bem, não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o povo cai nesse pecado tremendo de dureza, de rudeza de coração, de fechamento a nosso Senhor. E Deus então diz: eu vou castigar, eu vou repreender. Este povo precisa reconhecer de que está se tornando um povo mau e que vai morrer nos seus próprios pecados. E Deus então manda a repreensão e diz que aquela repreensão surtiu efeito no coração deles. Que maravilha, meus santos. Meus santos, São Paulo diz que há uma tristeza boa e uma tristeza má. A tristeza má é aquela que conduz à morte. A tristeza boa é a que me conduz à vida. A tristeza má é aquela com a qual eu nada aprendo e não me torna uma pessoa melhor. A tristeza boa é aquela que é caminho de conversão e mudança de vida e amadurecimento espiritual e que me leva a amar a Deus. Por isso que as repreensões de Deus, quando nos conduzem à vida, são sempre boas. Então Deus corrige, repreende, castiga o seu povo. E o povo então, versículo 7, o povo foi ter com Moisés e disse: pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Que maravilha, meus santos, quando reconhecemos os nossos pecados e nos voltamos para Deus. E aí, meu santo, Deus é misericordioso. Por maior que seja o pecado, por mais horroroso que tenha sido o pecado, por mais mortal que tenha sido o pecado, se você se arrepende e se volta para Deus, Ele misericordiosamente nos perdoa. Então Deus diz a Moisés: já que o castigo de Deus era o quê? Eram serpentes que picavam e eles morriam. Então Deus diz: faze uma serpente de bronze e coloca em cima de um poste, em cima de um madeiro, e todos aqueles que olharem para ela ficarão curados. Isto é, era mágica. O povo era picado pela serpente, olhava para a serpente e ficava curado? Não. O povo era picado pela serpente, e ao olhar para aquela serpente de bronze, eles se lembravam do pecado que eles tinham cometido. Eles se lembravam de que eles estavam sofrendo por culpa própria. Eles se lembravam da feiura do pecado que eles tinham cometido contra Deus. E aquele arrependimento lhes causava a cura dos seus pecados. Diz aqui, versículo 8: faze uma serpente de bronze e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Diz então a palavra, versículo 9: quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Meus santos, somos chamados então a meditar nesses dias que antecedem a paixão de nosso Senhor, de meditarmos mais frequentemente sobre a paixão de Cristo, de contemplarmos Jesus Cristo crucificado e reconhecermos que foi por nós, que foi por mim, foi por causa do meu pecado. Quando eu vejo o remédio, eu vejo a gravidade da doença. Quando eu vejo o preço que Deus pagou para me salvar, eu vejo a gravidade do meu pecado. Mas pode ser, meu santo, que você contemple e o seu coração ainda esteja duro.
Pode ser que você olhe para nosso Senhor Jesus Cristo, que você o contemple pela leitura da palavra de Deus, ou por um crucifixo que você tenha na sua casa, e que você no momento da oração contemple, e o seu coração não se comova de maneira alguma. Então peça a Deus: meu Deus, concede-me a graça do arrependimento pelos meus pecados, pelos pecados que eu já cometi e que sacramentalmente já fui perdoado, mas por todos os pecados da minha vida. Concede-me, Senhor, a graça de uma contrição perfeita. Meus santos, existem muitos cristãos que passarão a vida inteira sem nunca terem experimentado uma contrição perfeita, um arrependimento verdadeiro, profundo, que o leve a chorar os próprios pecados, se não com lágrimas visíveis, mas com lágrimas no coração. É uma graça de Deus. Peça ao nosso Senhor que pelo menos, nem que seja no último momento da sua vida, mas que você de verdade seja grato a Deus por tanto amor que Ele lhe demonstrou. Peça a Deus a graça de você se arrepender profundamente das suas misérias, das suas ingratidões, das suas lamentações, da sua falta de louvor. Quantas vezes na sua vida é só reclamação, sem reconhecer tantas graças que Deus tem lhe concedido. Que hoje, meus santos, a liturgia da palavra tão rica nos leve a este arrependimento e a este louvor a nosso Senhor, para que com a graça de Deus, no dia da paixão, nós com adoração celebremos aquele mistério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.